que Jesus já me salvou. Do pecado sim resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, muito feliz. Bato tá, 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 rio quá, quá, quá e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. E vocês também, ouvindo o que Deus diz, hão de vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo para sempre, eternamente. Ele vive, ele vive. Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo para sempre, eternamente. Ele vive, ele vive. Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, nesse nosso domingo de Páscoa, um domingo que a gente lembra da ressurreição de Jesus. E hoje a gente vai ter um momento especial para pensar sobre o que é a Páscoa. E antes da gente entrar nesse assunto da Páscoa, eu queria reservar um momentinho aqui para a gente ver quem foram as crianças que decoraram o versículo da lição passada. Então, semana passada o Guilherme ensinou um versículo e agora a gente vai ver quem foram as crianças que decoraram esse versículo e estão de parabéns. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios 14, 12. Muito bem. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo tem caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Caminhos ao homem parece direito, mas ao cabo tem caminho de morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Parabéns, crianças! Muito bom ver o seu desenvolvimento, muito bom ver que nós temos pessoas novas decorando o versículo e é muito bom receber o seu vídeo e a gente poder assistir juntos. E agora nós vamos continuar e a gente vai ter um período para a gente lembrar sobre verdades em relação à Páscoa. Mas antes da nossa história, nós vamos cantar as nossas músicas de hoje. E a primeira música que a gente vai cantar é uma música que diz que o meu Deus, ele é muito grande, ele é grande e ele criou todas as coisas, os montes, os rios e as estrelas. Mas além dessa grandiosidade do meu Deus, o amor dele é muito grande, que ele deu o seu filho por mim, por causa dos meus pecados. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou.
mandou seu filho Jesus para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos que desagrada a Deus. E todos nós cometemos pecados. Eu já fiz pecado, você já fez pecado, todo mundo já fez alguma coisa de errado. E sabe o que mais? A Bíblia nos diz que nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com o coração voltado para o mal e para querer fazer coisas erradas. E lá na Bíblia tem um versículo que nos diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, ou destituídos, significa que não podem ver a glória de Deus. E agora nós vamos cantar a música que nos lembra desse versículo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, ficamos separados de Deus, mas porque Deus nos ama, Ele mandou seu Filho Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. E Jesus, Ele veio e Ele morreu numa cruz para pagar por esses pecados. Ele sofreu o castigo dos pecados, que é a morte. A Bíblia também nos diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. Então Jesus veio até esse mundo e Ele morreu. Ele que não tinha nenhum pecado, Ele tomou sobre si a nossa morte. E nós vamos cantar a música que nos fala isso, que um dia lá na cruz, Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele não ficou morto. No terceiro dia Ele voltou a viver, porque Jesus é Deus e a sua morte e ressurreição, quando Ele voltou a viver, Ele venceu a morte. E hoje Ele está lá no céu, preparando um lugar para todo aquele que confia nele. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Então, quando Jesus Ele morreu naquela cruz, Ele abriu um caminho que nos leva de volta a Deus. Lembra que a gente disse que todos pecaram e estavam separados da glória de Deus? Agora, por causa do sacrifício de Jesus, existe um caminho que nos leva de volta para a glória de Deus. Esse caminho é Jesus, pelo seu sacrifício. E é por isso que a gente canta que há um caminho cheio de luz, e esse é só Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus.
nós podemos ter vida eterna. E agora eu gostaria de conversar com você sobre a Páscoa, e a gente vai lembrar um pouquinho mais sobre a história da Páscoa e entender o que é essa festa que a gente está comemorando nesse momento. Hoje é domingo de Páscoa. O que significa ser domingo de Páscoa? Você sabia que a Páscoa é uma festa judaica? Judaica quer dizer que é dos judeus. Os judeus são o povo de Israel. Sabia disso? A Páscoa é uma festa dos judeus, lá de Israel. Então, por que eu, você, que não somos judeus, a gente está aqui no Brasil, a gente não é de Israel, por que a gente comemora a Páscoa? Vocês se lembram que ano passado nós estudamos como Deus separou um povo para ele, um povo especial para ele, e ele fez esse povo a partir da descendência de Abraão. Deus chamou Abraão da sua terra, prometeu a ele uma terra nova. Então Abraão saiu em direção à terra prometida, e Deus formou a partir de Abraão um povo especial para ele, que é o povo de Israel, o povo dos israelitas. E a gente está estudando eles até hoje. A gente está estudando agora quando eles têm o rei Davi. Mas, lembrando ainda do que aconteceu ano passado, a gente estudou a história de José. E a gente viu como que Deus, ele transformou a maldade dos irmãos de José, que venderam ele como escravo para o Egito, em bondade, em bênção. Por quê? Porque eles puderam ser alimentados no Egito no meio da fome. Mas muito tempo se passou e o povo de Israel, os irmãos de José e sua família, eles continuaram no Egito. Lá eles tinham comida, eles já tinham as suas casas, o seu trabalho, e eles continuaram lá. E nós também estudamos que eles foram crescendo e se tornaram uma grande nação lá no Egito. Mas então, depois de muitos anos, veio um faraó que não conhecia José. E ele ficou preocupado. Então o que ele fez? Ele decidiu escravizar os israelitas. Então o povo de Israel virou escravo no Egito. E as pessoas sofriam muito como escravos do Egito. Eles ganhavam pouca comida e eles tinham que trabalhar muito. E os egípcios usavam chicote neles para eles trabalharem. Era muito sofrido a vida do povo de Israel no Egito. E um povo que está escravo, que percebe as dores da escravidão, é um povo que quer liberdade. E eles queriam ser libertos daquela escravidão. Mas não tinha como simplesmente se libertar. Então, Deus escolheu um libertador. Deus levantou um homem dentro do povo de Israel, que seria o libertador de Israel do Egito. E ele usou esse homem para tirar os israelitas da escravidão do Egito. E a gente estudou ele aqui também. Esse homem foi Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. E para que ele pudesse libertar o povo do Egito, Deus ordenou que Moisés conversasse com o faraó. E o faraó, ele não quis libertar o povo de Israel. Então Deus começou a mandar pragas, sinais de Deus, para mostrar para o faraó que Deus estava ordenando que ele libertasse o povo de Israel. A Bíblia nos conta que Deus mandou 9 pragas diferentes. E todas as vezes que Deus mandava uma praga, e todo mundo do Egito sofria, mas o povo de Israel não. O rei do Egito, o faraó, dizia: vou soltar eles. E aí, quando tudo ficava bom de novo, ele dizia: não vou soltar mais. Isso aconteceu por 9 pragas, até que chegou a 10ª praga. E quando veio a 10ª praga, Deus disse: essa noite vocês vão sair daqui. Essa praga é a pior. E o faraó, ele vai libertar vocês. Então fiquem prontos para sair do Egito correndo.
Mas essa última praga, ela era muito difícil e ela era muito forte. E Deus, ele pediu para que o povo de Israel se preparasse. Por quê? Porque naquela noite, o anjo da morte desceria sobre todo o Egito e entraria nas casas. E ele ia matar todo o filho mais velho de todas as casas, de todos os animais também. O filho que fosse mais velho iria morrer. Então, Deus ordenou que o povo de Israel se preparasse. Deus ordenou que o povo de Israel escolhesse um cordeiro que não tivesse nenhuma mancha, que ele tivesse 1 ano, fosse macho. Esse cordeiro inocente, que ele não tinha nenhum defeito, ele era novinho de tudo ainda, ele ia ser morto. E o sangue dele ia ser passado na beirada da porta. Sabe quando tem a sua porta que você entra em casa e tem aquelas beiradas de madeira? Várias casas têm essas beiradas de madeira, que são os umbrais que a gente chama. E naquela época também tinha. Então, cada família, ela tinha que pegar o sangue daquele cordeiro e passar como um sinal de que eles estavam obedecendo a Deus. Então, eles passavam aquele sangue do cordeiro na porta e o que aconteceria? Toda a casa que tinha o sinal de sangue, o anjo da morte, ele passava por cima e ele não entrava nessa casa. Então, todos os israelitas que obedeceram a Deus, que confiaram em Deus, creram naquilo que Moisés tinha dito, que era a palavra de Deus, e passaram o sangue ao redor das suas casas, eles foram livres da praga da morte dos primogênitos. Então, naquela noite, o anjo da morte veio e matou todos os filhos mais velhos da nação do Egito, o filho mais velho do faraó também. E houve grande choro naquele país, naquela nação, porque as pessoas estavam tristes por terem perdido seus filhos. Então o rei do Egito falou: vão embora daqui, vão embora daqui. Então o povo de Israel, rapidamente de madrugada, foi embora, pegou tudo que eles já estavam prontos e foram embora. Eles foram libertos do Egito. Então, Deus ordenou que todo ano eles realizassem uma festa, a festa da Páscoa, para relembrar a libertação do Egito, quando eles foram libertos do Egito e eles foram livres do anjo da morte que estava passando nas casas. E foi assim que surgiu a Páscoa. Então a Páscoa, ela é uma festa para lembrar daquilo que Deus fez pelo povo de Israel. E por isso que é uma festa judaica, uma festa que Deus ordenou aos israelitas, aos judeus, para que eles realizassem. Mas por que nós ainda comemoramos a Páscoa sendo que nós não somos judeus? Porque existe uma representação muito importante na Páscoa. Porque assim como o povo de Israel estava escravo no Egito, estava sofrendo com as condenações, com a falta de alimento, com o chicote dos egípcios, nós também somos um povo escravo. O mundo inteiro também sofre de uma escravidão terrível. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E como nós cantamos hoje, todos pecaram. Então todos nós somos escravos do pecado. E nós estamos afastados de Deus e também temos as consequências do pecado no nosso mundo. Porque há tanta maldade, tantas coisas ruins acontecendo, porque são consequências do nosso pecado. Lembra que a gente estudou com o tio Guilherme sobre as consequências do pecado na vida de Davi? Nós também, todas as coisas erradas que nós fazemos, elas trazem consequências. São consequências diferentes, mas nós sofremos por causa do pecado. E o mundo todo está sofrendo, está escravo do pecado, dentro dessa escravidão. E aquele que está escravo precisa de um libertador. Aquele que
percebe a sua escravidão e como ele está sofrendo por causa disso, da sua escravidão, ele precisa de um libertador, precisa ser liberto da sua escravidão. E da mesma forma como Deus, ele libertou o povo de Israel do Egito, Deus também mandou um libertador para mim, para você, para todo mundo que vive na escravidão do pecado. E esse libertador foi Jesus. Jesus que veio, nasceu aqui no nosso mundo, ele viveu uma vida sem pecado, ele nunca fez nada que desagradasse a Deus. Então, ele morreu. Assim como aquele cordeirinho, ele havia sido morto para que pudesse livrar o povo de Israel daquela grande praga, Jesus, ele também veio e ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. A Bíblia nos fala que aquele cordeirinho que morria lá na Páscoa era um cordeirinho que não tinha nenhum defeito. E assim também Jesus, ele não tinha nenhum pecado, e por isso que ele podia assumir a nossa culpa, porque ele não estava devendo nada, e porque ele não devia nada perante Deus, ele podia pagar a culpa, aquilo que eu devia, que você deve a Deus. Então, Jesus veio, ele morreu numa cruz, e ele morreu numa época de Páscoa. Antes de Jesus ir e morrer naquela cruz, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Era a mesma época para mostrar como Deus, ele tinha instituído a Páscoa como uma representação daquilo que ia acontecer no futuro. Então, quando Jesus vem, Jesus ele cumpre a Páscoa, ele mostra o que é o amor de Deus. E ele veio, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. E hoje ele pode estar nos dando perdão. Por causa da sua morte e da sua ressurreição, ele pode perdoar a todos aqueles que confiam no seu sacrifício para o perdão dos pecados. E nós relembramos disso quando nós comemoramos a Páscoa dentro do cristianismo. Nós lembramos que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso no domingo de Páscoa nós comemoramos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Nós relembramos dessa notícia de que Jesus é o Cordeiro Pascal que levou os nossos pecados, mas que ressuscitou e venceu a morte e pode nos dar liberdade. O povo que andava em trevas, que andava na escravidão, agora pode ter luz, ele pode ter liberdade. Entregar a sua vida a Jesus é uma coisa que exige que primeiro nós reconheçamos o nosso pecado e a nossa escravidão. Aquele que não reconhece que está escravo, não sente as dores da escravidão, não reconhece que precisa de um Salvador. Mas uma vez que nós entendemos que somos pecadores e percebemos a escravidão que nós estamos, nós entendemos que precisamos de um libertador. E é nesse momento que nós podemos, arrependidos dos nossos pecados, confiar em Jesus para ser o nosso libertador. Confiar que o sacrifício dele naquela cruz, o seu sangue derramado, é suficiente para pagar pelos nossos pecados. Então nós oramos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus. E aí, a Páscoa se torna uma realidade no nosso coração. E nós temos uma nova vida com Jesus Cristo. E um dia, quando nós partimos dessa vida, nós vamos poder encontrar com Deus no céu e viver junto com Ele, dando glória e louvor ao nosso Deus. E para a gente finalizar a história de hoje,
eu gostaria de ensinar para você um versículo. E esse vai ser o versículo para nós decorarmos para a semana que vem. Esse versículo, ele tá lá em Isaías, no capítulo 53. É o versículo 5, mas a parte B dele. E esse versículo, ele nos diz assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse é um versículo que nos fala sobre como Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele tomou sobre si o nosso castigo. E porque ele tomou sobre si o nosso castigo, nós podemos ter paz. Nós somos libertos do pecado e nós podemos ter paz novamente. Nós podemos ter cura. Por isso que diz, pelas suas feridas, por causa do quanto ele sofreu naquela cruz, nós fomos sarados da doença do pecado. Então, vamos falar novamente esse versículo que nós vamos decorar para a semana que vem? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. De novo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mais uma vez. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5b. Isaías 53, 5b. Eu vou estar esperando o seu vídeo que você decorou esse versículo nessa semana após Páscoa. Pense sobre isso, sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você para pagar pelos nossos pecados. E essa verdade, ela não é difícil de entender, ela é muito fácil. Por isso que nós vamos cantar essa música que diz que é fácil de entender, tão claro como a luz, que em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. E para que eu possa ter o perdão dos meus pecados, também é muito fácil. É crer só nele agora, de todo o coração. Então, criança, sem demora, se você ainda não aceitou a salvação de Jesus Cristo, aceite hoje esse presente do nosso Senhor. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua participação hoje conosco. Aproveite esse domingo com os seus pais, com a sua família, as pessoas que moram com vocês. Lembre-se do que significa essa data de hoje, que a Páscoa é um momento de nós relembrarmos, como nós devemos relembrar sempre, mas é uma data especial em que nós relembramos do sacrifício de Jesus, a sua morte e também a sua ressurreição. E porque Jesus está vivo, Ele está preparando um novo lugar, Ele nos mostrou que nós um dia ressuscitaremos, voltaremos a viver e nós estaremos junto com Ele. Então por isso que nós também cantamos que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e eu não tenho mais medo, eu posso confiar no meu Senhor. Lembre-se que hoje também nós temos culto de adoração ao Senhor, então não perca, esteja conosco. Se você pode, venha até aqui na igreja, nós estamos tendo cultos presenciais. Caso você não possa estar conosco ou não possa estar na sua igreja, pode estar assistindo a gente também online. Nós estamos transmitindo o culto de adoração ao Senhor também nas nossas redes sociais.
Muito obrigada pela sua presença e tenha um ótimo domingo. Tchau! Ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo para sempre, eternamente. Ele vive, ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar.